Bom dia, quarto ano! Vamos dar início a mais uma aula nossa de ciências e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cadeia alimentar, tá? Então, a cadeia alimentar primeiramente, os animais, eles não somente vivem no ambiente um separado dos outros, né? Muito pelo contrário. Os animais, eles têm interações, né, uns com os outros. Todos os seres vivos têm relações uns com os outros e todos os seres vivos alimentam-se ou podem se tornar alimento de outros seres vivos. Então, isso que eu estou falando para vocês inicia lá na página 67 do livro, tá? Então, a gente falou nas aulas passadas que nós podemos dividir os seres vivos em seres produtores, consumidores e decompositores. E que os seres produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, a exemplo das plantas. Os consumidores que se alimentam de outros animais ou também das plantas, que são os animais. E os decompositores, que eles se alimentam de matéria orgânica morta, de matéria morta, né? Então, tudo isso, toda essa interação que os seres vivos têm, ele tem um nome, né? Que é a cadeia alimentar. E toda essa interação faz com que a gente entenda que todos os seres vivos, eles se alimentam uns dos outros ou podem se tornar alimento para outros seres, tá? Então, a interação nada mais é que a relação entre os seres vivos influencia de um ser vivo e a influência de um ser vivo sobre o outro. Então, todo ser vivo, ele tem influência um sobre o outro, dependendo de qual ser vivo ele é. Beleza? Bom, nós podemos ter como exemplo as plantas, né? Elas podem servir como alimento para os animais herbívoros, ou seja, aqueles animais que se alimentam somente de plantas. Então, muitos animais carnívoros caçam outros animais para poder obter o seu alimento. Então, existem dois nomezinhos que a gente dá a essa interação, que é os predadores, que são aqueles animais que caçam para se alimentar, e as presas, que são os animais que servem de alimento para outros animais. Então, aquele que caça, aquele que vai em busca do seu alimento é chamado de predador. E aquele que é comido, que alimenta essa presa, que alimenta esse predador, é chamado de presa, ok? Bom, então, o que é a cadeia alimentar? O que é que ela representa? Então, a cadeia alimentar, ela representa uma sequência de seres vivos. Então, ela serve para a gente poder saber qual ser vivo se alimenta do outro, tá? Então, nele os seres vivos, eles são ligados por setas que partem do organismo que serve para o alimento, para o que se alimenta dele. Então, o que é que isso quer dizer? É que sempre as cadeias alimentares elas vão ser representadas pelos seres vivos que compõem essa cadeia alimentar primeiramente, e em cada ser vivo desse vai ter uma seta apontada. Então, a seta que está apontada, ela vai ser o alimento daquele primeiro animal que está lá representado. Eu vou mostrar para vocês isso de uma forma mais clara, tá? Então, nós podemos dizer que o ser vivo do qual a seta parte, ou seja, que ela sai, fornece energia para o outro. Então, a partir do momento que a gente se alimenta, a gente está tendo energia, a gente está produzindo energia, ok? Então, as cadeias alimentares, elas servem sempre, elas iniciam, sempre pelos seres produtores, né, que são as plantas, porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento, elas não precisam de outros seres vivos para se alimentar. Então,
Em seguida, a gente tem os consumidores, que esses sim precisam caçar para poder se alimentar. E por fim, nós temos os decompositores, porque eles se alimentam dos seres consumidores que morrem, né? Do organismo morto, aquilo que já não serve mais, tá? Bom, e aqui eu trouxe um exemplo, né, para vocês do que é uma cadeia alimentar. Então, olha só, a seta, ela sempre vai sair, aqui. A seta, ela sempre vai sair do ser vivo que vai servir de alimento para outro ser vivo. Então, a seta, ela sai da planta e aponta para o pássaro, porque o pássaro vai se alimentar da planta. A seta sai do pássaro para o gato do mato, porque o gato do mato vai se alimentar do pássaro. E a seta sai do gato do mato para a onça pintada, porque a onça pintada vai se alimentar do gato do mato, tá? Então, uma coisa muito importante dos seres decompositores. Eles atuam sobre todos os seres vivos da cadeia. Por quê? Porque eles são essenciais para a vida na nossa Terra. Isso eu já havia falado a vocês. Eles se alimentam de organismos mortos. Então, são transformados em componentes mais simples, esses organismos mortos, e retomam o ambiente onde podem servir de nutrientes para as plantas, por exemplo. Então, quando o pássaro morrer, quando o gato do mato morrer, quando a onça pintada morrer, ela vai ficar exposto na terra. Então, os decompositores vão se alimentar desses organismos mortos e vão transformar essa decomposição que ela faz em nutrientes que vão servir para as plantas. Então, a cadeia alimentar é um círculo infinito, onde vários seres vivos se alimentam uns dos outros e todos os nutrientes que são transformados pelos seres decompositores voltam para as plantas para que elas possam realizar a fotossíntese e ter também o seu alimento, já que elas não precisam de outros seres vivos para se alimentar, entre aspas, né? Porque todos os seres vivos necessitam um do outro, mas no caso das plantas elas não precisam caçar para poder se alimentar, ela consegue produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, os decompositores, como fungos e bactérias, vão transformar esses organismos mortos em componentes mais simples, né? E vão deixar dispostos no ambiente e eles vão virar nutrientes para as plantas. Então, só lembrando que cadeia alimentar é um ciclo onde os seres vivos se alimentam uns dos outros. Então, sempre que vocês verem uma imagem como essa daqui, onde as setas estão apontadas para cada ser vivo, quer dizer que esse primeiro ser vivo vai se alimentar esse pássaro vai ser alimento para o gato do mato vai ser alimento para a onça, tá? Então, a cadeia alimentar em que a planta serve de alimento para o pássaro serve de alimento para o gato do mato serve de alimento para a onça. E todos esses organismos, quando morrerem, vão servir de alimento para os seres decompositores, tá? Bom, então a gente vai para a nossa atividade. Eu deixei aqui para vocês a página 69 do livro e a página 30 do livro Lição de Casa. Então, lá vai ter algumas questões de cadeia alimentar e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar lá no WhatsApp, tá certo? Até a próxima aula, turminha, e valeu!